Eu sou o Senhor, que fiz uma promessa a Abraão. Deixei que seus descendentes se multiplicassem como as estrelas do céu, mas também os guiei por vales de desafios e provações. Neste vídeo, você verá, através das minhas palavras, como eu moldei a jornada de Abraão, Isaque e Jacó. Não apenas para eles, mas para você. A sua vida também está entrelaçada com as histórias de fé e propósito que narro aqui. Você já sentiu que está esperando uma promessa se cumprir? Ou enfrentou desafios que parecem ser maiores do que você pode suportar? Neste vídeo, revelarei lições que podem transformar a maneira como você vê suas lutas e espera, assim como fiz com meus servos no passado. Ao assistir, você encontrará respostas, encorajamento e uma nova perspectiva para o seu próprio caminho. Ao entender essa jornada divina, você verá como eu estou presente em cada detalhe, te guiando e moldando seu destino. Venha descobrir como as histórias antigas trazem luz para a sua vida hoje. Desde o princípio eu já conhecia o coração de Abraão. Quando o chamei, ele ainda era conhecido como Abrão. Ele não era um homem de grande poder, riqueza ou prestígio, mas sua fé em mim era profunda. Eu o escolhi, não por sua força, mas por sua confiança. A ele fiz uma promessa grandiosa. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Em seu coração, Abrão confiou em cada uma das minhas palavras. O pacto que fiz com ele foi a aliança de uma promessa eterna. Disse a ele que seus descendentes herdariam a terra de Canaã, uma terra que correria leite e mel. Abrão não titubeou, mesmo sem ter um filho ainda. Ele acreditou em mim, mesmo quando os anos passaram e a promessa ainda parecia distante. Eu me deleitei em sua fidelidade e, no momento certo, renovei minha aliança com ele. Eu, o Senhor, disse: levanta os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Toda a terra que vês, a te darei e a tua descendência para sempre. Mas como todo ser humano, Abrão enfrentou desafios. Havia momentos de dúvida, especialmente quando Sarai, sua esposa, não conseguia conceber. Foi então que ele teve um filho com Agar, a serva de Sarai, e Ismael nasceu. Ainda assim, esse não era o filho da promessa. Eu continuava fiel, e disse a Abrão que sua descendência viria por meio de sua esposa Sarai, que então passei a chamar de Sara. A paciência de Abrão foi testada, mas eu permanecia fiel ao meu pacto. Finalmente, eu lhe dei o filho prometido, Isaque. No tempo certo, Sara concebeu, e o riso preencheu a vida deles. O nome do menino significava riso, porque era o cumprimento daquilo que parecia impossível. E mesmo com essa bênção, testei a fé de Abraão mais uma vez. Pedi que ele oferecesse seu único filho em sacrifício. Embora tenha sido uma prova dura, Abraão obedeceu. No momento certo eu intervim, pois nunca quis a vida de Isaque, mas sim provar que Abraão me colocava acima de todas as coisas. Assim, a aliança com Abraão foi selada. Ele me conhecia como seu Deus, e eu conhecia como pai de uma nação. Através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. As estrelas do céu e a areia do mar não poderiam contar a descendência que viria por meio de sua linhagem. E a partir dele, a história continuaria, pois eu sou fiel às minhas promessas. Com grande alegria, Isaque nasceu, o filho da promessa. Abraão e Sara esperaram por muitos anos, mas o tempo chegou e meu plano se cumpriu. Isaque era mais do que apenas o filho de Abraão, ele era o símbolo vivo da minha fidelidade. Cada sorriso de Sara, cada olhar de Abraão, refletia o cumprimento da minha palavra. Através de Isaque, eu preservaria a aliança feita com Abraão e começaria a moldar a nação prometida. Isaque foi o elo essencial para que a aliança fosse mantida. Ele cresceu em fé, conhecendo desde pequeno o significado do pacto que fiz com seu pai. Ele sabia que sua vida não era apenas sua, mas parte de algo muito maior, parte do plano divino para a humanidade. Isaque foi um homem de poucas palavras, mas sua confiança em mim era firme. Ele entendeu que assim como eu tinha sido fiel a Abraão, eu também seria fiel a ele e a seus descendentes. Eu o guiei no caminho certo. Quando chegou a hora de se casar, eu já tinha preparado Rebeca para ser sua esposa. Seu encontro não foi fruto do acaso, mas parte do meu plano para perpetuar a promessa. Rebeca foi escolhida por mim para ser a companheira de Isaque e a mãe de seus filhos. A união deles não foi apenas uma história de amor, mas uma continuidade da aliança. Eu os abençoei para que, através deles, a promessa se mantivesse viva. No decorrer de sua vida, Isaque enfrentou desafios, assim como seu pai. No entanto, a promessa nunca foi esquecida.
Mesmo nos momentos de dificuldade, quando a terra parecia estéril ou quando os poços eram disputados, eu estava lá, renovando minhas palavras de bênção e proteção. A minha mão nunca se afastou de Isaac, pois o futuro da nação dependia dele. A vida de Isaac foi tranquila, mas seu papel foi crucial. Ele manteve viva a chama da promessa, e através de seus filhos, a aliança seria levada adiante. Isaac foi o pilar de uma nação que estava sendo formada, e sua confiança em mim garantiu que a bênção prometida continuaria a passar de geração em geração. Os gêmeos Esaú e Jacó nasceram com o destino entrelaçado na história da aliança. Rebeca, esposa de Isaac, carregava dentro de si 2 filhos, que desde o ventre já disputavam espaço e posição. Eu revelei a Rebeca que o mais velho serviria ao mais novo, e o plano estava traçado. Quando os gêmeos nasceram, Jacó segurava o calcanhar de Esaú como que tentando superar seu irmão desde o início. Essa rivalidade moldaria a vida deles e as gerações futuras. Esaú, o primogênito, era um homem do campo, um caçador habilidoso. Jacó, o mais novo, preferia a vida tranquila entre as tendas. Mas o destino de ambos seria marcado por um momento crucial. Esaú, faminto e exausto, vendeu seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Com esse simples ato, as linhas do plano divino começaram a se desenhar de forma mais clara. Embora Esaú fosse o primeiro a nascer, era Jacó quem carregaria a promessa. Quando Esaú cedeu seu direito, viu o caminho se abrir para aquilo que já estava traçado. Eu sabia que Jacó seria o patriarca da nação que prometia a Abraão e também a Isaac. E assim, o direito de primogenitura passou para ele, um passo fundamental no cumprimento do meu plano. Não foi apenas uma troca de alimentos por um direito. Foi o início de algo muito maior, algo que levaria à formação de uma nação escolhida. O momento decisivo veio quando Rebeca ajudou Jacó a receber a bênção de seu pai Isaac. Disfarçado como Esaú, Jacó foi até seu pai e recebeu a bênção que originalmente pertenceria ao seu irmão. Não foi um ato de engano aos meus olhos, pois eu já havia planejado que Jacó fosse o herdeiro da aliança. Apesar dos métodos humanos, meu propósito prevaleceu. A bênção sobre Jacó foi a confirmação de que ele seria o próximo a carregar a promessa. Esaú ficou furioso e planejou matar seu irmão. Mas, mesmo em meio a essa tensão, meu plano seguiu adiante. Jacó fugiu para evitar a ira de seu irmão, e sua jornada estava apenas começando. A rivalidade entre eles foi intensa, mas necessária para o desenrolar da minha vontade. A aliança continuava intacta, e agora estava nas mãos de Jacó. A fuga de Jacó foi marcada pelo medo de Esaú, mas também por um encontro profundo comigo. No caminho, cansado e solitário, ele dormiu ao ar livre com uma pedra como travesseiro. Naquela noite eu o encontrei num sonho. Eu lhe mostrei uma escada que ligava o céu à terra, com anjos subindo e descendo por ela. Ali, renovei a minha aliança com Jacó, prometendo que sua descendência seria vasta e que a terra de Canaã seria sua herança. Foi um momento de revelação e consolo para Jacó, e ele soube que eu estava com ele. Após esse sonho, Jacó seguiu para a casa de Labão, onde encontrou Raquel, a mulher que amaria profundamente. Seu encontro com ela foi mais uma peça do meu plano, pois Raquel seria a mãe de parte importante da nação que estava por vir. No entanto, Jacó enfrentou desafios. Trabalhou 7 anos para poder se casar com Raquel, mas foi enganado por Labão e, em vez disso, se casou com Lia, a irmã mais velha. Mesmo assim, Jacó permaneceu firme e trabalhou mais 7 anos por Raquel. Os anos de serviço de Jacó na casa de Labão foram difíceis, mas eu estive com ele em cada momento. Protegi-o das trapaças de Labão e o abençoei com filhos e riquezas. Apesar das adversidades, Jacó prosperou. Seus filhos, que mais tarde formariam as 12 tribos de Israel, nasceram durante esse tempo. Mesmo em meio ao engano e às dificuldades, minha mão estava sobre Jacó, conduzindo-o conforme a minha promessa. Depois de muitos anos, chegou o momento de Jacó voltar à terra prometida. Ele deixou a casa de Labão, levando consigo sua família e seus bens. A jornada de volta foi longa e desafiadora, mas Jacó era agora um homem transformado. Ele não era mais o jovem que fugira de seu irmão. Agora, ele era o patriarca de uma grande família, pronto para tomar posse da terra que eu havia prometido a seus antecessores. O reencontro com Esaú foi um dos momentos mais tensos, mas também de grande reconciliação. Esaú, em vez de buscar vingança, abraçou seu irmão. A reconciliação entre eles foi mais um sinal de que meu plano estava em andamento. Através de Jacó, que passei a chamar de Israel,
A promessa que fiz a Abraão continuava viva e ativa. A terra e a nação estavam mais próximas do que nunca. Desde Abraão até Jacó, minha aliança permaneceu firme. A promessa que fiz de criar uma grande nação se cumpriu ao longo das gerações, mesmo com desafios e falhas humanas. Escolhi Abraão por sua fé, guiei Isaque como herdeiro da promessa, e Jacó, mesmo em meio à rivalidade e às adversidades, foi o patriarca que conduziu meu plano adiante. Cada etapa da história revela minha fidelidade. Eu sou o Deus que cumpre suas promessas. Assim como fui fiel a Abraão, Isaque e Jacó, também sou fiel a todos aqueles que confiam em mim. Meus planos nunca falham, mesmo quando os caminhos parecem incertos ou as circunstâncias difíceis. Minha mão sempre guiou esses homens, e o mesmo faço por todos aqueles que se colocam sob minha proteção. Ao olhar para a jornada de Abraão, Isaque e Jacó, é possível ver que a fé foi o fio condutor que manteve a aliança viva. Mesmo nos momentos de dúvida, eu continuei fiel. O pacto que fiz com eles não foi apenas para suas vidas, mas para todas as gerações que vieram e que ainda virão. Assim como cumpri minhas promessas a eles, também cumpro as promessas que faço hoje. Que essa história inspire você a confiar em mim. Assim como guiei Abraão, Isaque e Jacó, estou pronto para guiar sua vida, cumprir minhas promessas e fazer com que o meu plano se cumpra. Meus planos são perfeitos e minha fidelidade é eterna. Acompanhe as próximas histórias. Juntos, continuaremos a explorar o grande plano que tenho para a humanidade, contado em minhas próprias palavras. Compartilhe esta mensagem e continue essa jornada de fé.